Olá, Deus abençoe você, toda a sua família, mais uma vez com o programa Ponto de Luz. Eu gostaria que você permanecesse conosco, preparasse o seu copo com água. Ao término da programação, vamos unir a nossa fé, exatamente. Fazer uma oração especial por você, pela sua casa, por toda a sua família. Inclusive, se você deseja falar conosco, como sempre, temos a central telefônica à sua disposição. Hoje comigo, o pastor Lucas, juntamente com a equipe de pastores ali, para atender, pastor Lucas, todos aqueles que estão nos assistindo passando por problemas espirituais, problemas familiares, na saúde, enfim. Essa pessoa que deseja desabafar, pedir orientação, oração por ela ou pelos seus familiares, pode entrar em contato conosco. Por favor, pastor Lucas. Sim, nós estamos aqui neste propósito de atendê-la. Inclusive aqui já estão abertas nossas linhas, aqui o número convencional, 92 do DDD 2123 3202, e também tem nosso canal de WhatsApp, que é o 011 3573 3500. Esse número, apesar de ser um número convencional, ele é um número de WhatsApp, essa pessoa pode adicionar na sua lista de contatos. Exatamente. E mandar uma mensagem para a gente, nós iremos com todo prazer e fé atendê-la, pastor. Obrigado, pastor. Daqui a pouco eu retorno ao pastor, lendo o nome de pessoas que estão entrando em contato conosco e, ao final, como eu disse, a oração em seu favor. Bem, no início do programa eu quero lembrar a todos sobre o que faremos hoje, quarta-feira, aqui no nosso Templo Maior, como em todas as igrejas universal espalhadas pelo estado do Amazonas. Nós falaremos mais sobre isso, daremos sequência neste assunto que temos falado há algumas semanas, como se tornar a própria bênção. Isso é muito glorioso, muito forte, até porque uma coisa é você estar na presença de Deus, vir até Ele para buscar bênçãos. Outra coisa é você se tornar a bênção, até porque quando você se torna a própria bênção, as demais áreas da sua vida, aquilo que você tem buscado, virá sobre a sua vida, você será abençoado. Se tornar a própria bênção está muito ligado ou conectado em você ter dentro de você a presença de Deus. Se tornar a própria bênção significa você mudar a sua vida, mas de dentro para fora. Talvez você seja uma pessoa que tem tentado mudar tudo e todos. Você tem tentado mudar a sua vida exteriormente falando, mas e dentro de você? O vazio da sua alma, a tristeza, a opressão, a depressão, só Ele pode preencher. Quer dizer, só Deus pode preencher. E nessa quarta-feira nós falaremos disso. Por isso eu peço para você não se esquecer, traga a sua Bíblia, se possível, diretamente da sua casa ou do trabalho. Você talvez sairá nessa quarta-feira do trabalho para estar conosco. Venha, busque uma igreja universal próxima a você ou aqui no Templo Maior, na Avenida Constantino Neri, 1515, aqui no São Geraldo. Prova disso, do que é a pessoa se tornar a própria bênção, são os resultados que vamos colocar para você. Acompanhe. Qual foi o sacrifício que você fez para receber o batismo com o Espírito Santo? Eu precisei sacrificar o meu eu, a minha vontade. Era uma pessoa nervosa, agressiva. Eu era uma pessoa bruta, uma mulher extremamente ignorante e não levava desaforo para casa. A exemplo disso, se a pessoa ela me peitasse, me encarasse, eu ia gritar 7 vezes mais do que aquela pessoa. Qual palavra da Bíblia você se apoiou para cobrar o batismo com o Espírito Santo? O versículo que me marcou foi Mateus 16, 24. Aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo. E no dia que eu meditei nessa palavra, eu entendi que eu precisava ter uma mudança na minha vida. Aí, a partir de então, eu comecei a fazer uma análise interna dentro de mim, a qual eu entendi que eu precisava mudar o meu jeito de ser. Eu fui tendo o discernimento de que eu precisava ter empatia pelas pessoas, eu precisava ser uma pessoa mais calma, mais tênua no falar, no agir, no pensar. E isso foi acontecendo dia após dia. Só que faltava algo ainda dentro de mim, que era de fato ter o Espírito Santo conduzindo a minha vida. E um domingo pela manhã, quando eu cheguei na igreja, eu recebi o Espírito Santo. Não tem como esquecer aquele dia. Eu me tornei uma outra pessoa, com outro comportamento. E todos os dias da minha vida eu não tenho como esquecer que nada do que eu sou hoje, se não fosse o Espírito Santo, não teria como ser. Hoje, por exemplo, eu ouço do meu marido, como você mudou. Você hoje é uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila,
Quando nós conversamos, você me ouve. No trabalho hoje as pessoas não têm mais medo de mim, mas têm respeito por mim, porque eu sei conversar com as pessoas, eu sei entender as pessoas. Eu entendo que hoje tudo mudou de dentro para fora, e quando aconteceu isso, eu entendo que foi o próprio Espírito Santo. E quando a gente nega a nossa vontade para fazer a vontade dele, certamente nós estamos agradando a Deus. Tudo hoje na minha vida eu atribuo essa mudança ao Espírito Santo, porque ele é o meu bem mais precioso. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Eu era uma pessoa muito possessiva, muito orgulhosa. Não confiava, não acreditava naquilo que me era passado, não aceitava, não concordava. Então eu sofria muito com isso, porque eu precisava de ajuda. Eu não estava me entregando para aceitar essa ajuda que me era oferecida. Eu vejo que hoje são 3 pontos importantes. O primeiro é a pessoa reconhecer que precisa de ajuda. O segundo, aceitar ajuda. E o terceiro, obedecer, que era a minha maior dificuldade era essa. Eu precisava de ajuda, mas não aceitava. Não era bem assim, não é tudo isso. Se eu fizer assim, se eu fizer assado, entendeu? Então eu criticava, eu tinha críticas, mas eu tinha que aceitar. Isso volta a falar, eu não tinha mais onde correr. Cheguei no fundo do poço. Eu decidi mudar de uma vez por todas, quebrar todo o meu eu, quebrar o meu orgulho, quebrar minha vontade de ser alguma coisa, sendo que eu não era nada. Eu vi que eu não era nada, então eu tinha que me quebrar. Qual palavra da Bíblia você se apoiou para cobrar o batismo com o Espírito Santo? Um versículo bíblico que até hoje eu tenho comigo está escrito assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Realmente chegou o dia mais importante da minha vida, foi numa madrugada. Dobrei meu joelho no chão, estendi a minha mão para o centro da cama, me humilhando mesmo que eu precisava de ajuda. Eu falei ao Senhor Jesus Cristo: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Foi nessa hora que o Senhor estendeu a mão e me socorreu. Foi o melhor momento da minha vida, que eu jamais vou esquecer. A partir do momento que eu estendi minha mão para o centro da cama, que eu estava de joelho ao lado da lateral da cama, eu senti o Senhor Jesus Cristo segurando as minhas mãos. Ele teve misericórdia de mim. Eu senti uma leveza, eu senti que eu estava flutuando, foi uma alegria muito grande. A minha paz veio com a paz que jamais tive na minha vida. Eu jamais tive e eu tenho até hoje, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. E depois disso, minha vida mudou. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria. Minha família vê em mim um homem diferente do que eu fui, que eu era. O porquê de tudo isso? Porque hoje eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim. É tudo de mais importante que eu tenho. Algumas pessoas vivem como se estivessem amaldiçoadas. Outras são claramente abençoadas. Abraão foi o primeiro a receber esta promessa de Deus: abençoar-te-ei, e tu serás uma bênção. Mas esta promessa não foi apenas para Abraão. Ela se estende a todos os seus descendentes pela fé. Mas e se essa não tem sido a sua realidade? Venha aprender a viver esta verdade. Nesta quarta-feira, o estudo Como Ser a Própria Bênção. Especialmente às 19 horas, na Avenida Constantino Neri, 1515, São Geraldo, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Você pode estar conosco nessa quarta-feira aqui no Templo Maior. Vai se cumprir, eu separei aqui um versículo, nós vamos fechar nesse versículo para mostrar para você. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus se compara à água. Por quê?
O nosso corpo necessita da água. A água não é opcional. A água é uma necessidade. Você se voltar para Deus para preencher o vazio da sua alma, para tirar essa tristeza, essa dor, não é uma opção. É uma necessidade da sua alma. Por isso o vazio, por isso a sede que você tem tentado preencher com coisas, pessoas, amigos, viagens, filhos, netos, né? Dinheiro, conquistas materiais, mas a sua sede não é saciada. Aí ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios, novamente a água, rios de água viva correrão do seu ventre. Quer dizer, ventre, pode voltar, ventre é interior. E a pergunta é, como é que está o seu interior diante dessa palavra? Tem corrido rios de água viva? Ou você tem sido uma pessoa que está seca por dentro, vazia? Tem faltado esse alimento, essa água dentro de você. Nessa quarta-feira, se você deseja ser essa bênção, se você deseja ter rios de água viva fluindo do seu ser para preencher, repito, o vazio que viagens, o dinheiro, as conquistas materiais, a família, você disse assim, não, eu vou ser feliz quando eu me case. Você se casou, está infeliz no casamento. Você disse, não, o que está faltando são filhos para trazer alegria para a minha casa. Você teve filhos, se alegrou por um momento, mas os filhos cresceram, o vazio está aí. Você disse, falta dinheiro. Dinheiro você tem, ou você tem lutado por ele todos os dias, mas sempre está faltando alguma coisa. Está faltando isso aqui, ó. Independente da sua religião, a gente não está falando de igreja, a gente está falando da palavra de Deus. Está faltando você ser a própria bênção. E nessa quarta-feira nós vamos tratar disso, por isso eu peço para você trazer a sua Bíblia aqui no Templo Maior, na Avenida Constantino Neri, 1515, no São Geraldo. Nós vamos à central telefônica com o pastor Lucas, ele vai ler nomes, e eu vou pedir, pastor Lucas, para o senhor dar o endereço de onde o senhor estará nessa quarta-feira também, por favor. Certamente, pastor Wilton, nós já vamos aqui registrar algumas participações. A Maria, ela diz aqui, estou afastada e minha vida virou do avesso. Tenho um buraco dentro de mim e não sei como preenchê-lo. Estarei indo nessa quarta-feira às 19 horas buscar a presença de Deus. Maria, como o pastor havia dito aí, a única pessoa que pode preencher o seu interior é o Espírito Santo, e você faz bem de estar conosco nessa quarta-feira. Milena diz aqui, estou afastada, também afastada. Estou tendo pesadelo de morte e estarei indo nessa quarta-feira às 19 horas. Nós temos mais alguns nomes aqui. O Brian, ele diz aqui, ó, estou angustiado e não encontro mais sentido para viver. Estarei indo nessa quarta-feira, então nós estaremos nesta mesma fé ali no centro, na Avenida Getúlio Vargas, 920, essa avenida do centro, está aí as imagens da nossa igreja, e especialmente, pastor Wilton, às 19 horas, também buscando nos tornarmos a própria bênção. Quem não é, se tornar a própria bênção, e nós que já somos, sermos cheios da presença de Deus. Pastor Wilton. Obrigado, pastor Lucas. Coloca novamente imagens, produção da igreja. Aí está, você pode buscar a igreja aí, a Universal do Centro, né? Getúlio Vargas, 920. O pastor Lucas vai estar aí com a equipe para receber você, principalmente às 19 horas, tá bom? E aqui no Templo Maior, Avenida Constantino Neri, 1515, no São Geraldo. Bem, agora, falando mais sobre essa sexta, são dias especiais, falamos dessa quarta, sexta agora aqui no Templo Maior. Enquanto eu falo, produção, se vocês tiverem imagens do corredor, pode até colocar, nós vamos passar novamente pelo caminho de libertação. Você vai entrar nesse caminho preparado, feito por homens e mulheres de Deus, independente da sua religião. Você vê imagens dessa última sexta-feira, onde nós estivemos ali, juntamente com eles, impondo as mãos. Olha que imagem gloriosa. A multidão de pessoas passando por esse corredor de libertação. Nesse corredor nós temos católicos, evangélicos, espíritas, pessoas da Universal, pessoas de outras denominações que vieram com propósito e finalidade de entrar nesse caminho para alcançar exatamente isso, a libertação, a proteção contra a inveja. E não deixe de trazer também o seu pedido, que nós vamos recolher ao término da última reunião, vamos estar queimando esse pedido, tá bom? Determinando que o fogo que vai consumir o pedido, aí você vê imagens, esse fogo que consumiu os pedidos é o fogo de Deus que vai consumir da sua vida a inveja, as amarrações, e nós fazemos ali a oração ao final, eu juntamente com os pastores, para abrir os seus caminhos
e determinar uma verdadeira proteção e libertação. Nós vamos a testemunhos do que Deus tem feito a cada sexta-feira. Já voltamos. Essa reunião de sexta-feira, qual a mudança, o que aconteceu na sua vida? Como era o antes? Antes de eu começar a vir na reunião de sexta-feira, a minha família servia a Casa dos Encostos. Isso trouxe muito peso para a minha vida. Eu tinha crise de ansiedade no trabalho, me atrapalhava no trabalho, me atrapalhava no meu relacionamento com as pessoas ao meu redor, porque aonde eu estava, eu sempre era um problema ali para as pessoas. Só um detalhe, você falou que tinha crise de ansiedade. Vamos detalhar isso. O que acontecia com você? Onde você tinha essas crises? Você se lembra de momentos? Sim, senhor pastor. Na maioria das vezes era no trabalho. Eu trabalhava numa loja e sempre quando eu sentia crise de ansiedade, eu tinha que me sentar no chão, ficar num local escondido, onde não viesse atrapalhar ali os clientes, né? E eu ficava ali no chão, sentindo falta de ar, com aquela sensação de que eu fosse morrer. E você passou pelo médico, foi diagnosticada? Houve tratamento para isso? Você chegou a tomar algum remédio, alguma coisa ou não? Não cheguei a passar pelo médico. Eu usava bebidas, cigarro, drogas, que era uma forma que eu tentava preencher e acabar com aquilo. Mas... Além da crise, tinha drogas também, vício. Você chegou a usar que tipo de droga? Maconha, era o que eu mais usava. Tá. Nessa situação, você chegou à igreja. Quem te convidou? Como que você chegou? Foi a minha sogra. Ela já sabia do meu histórico familiar, né? Ela já frequentava aqui. Então ela já me via passando por esse tipo de problema, então ela me chamou para que eu viesse participar das reuniões dia de sexta-feira. Sempre quando eu vinha para cá, sempre ficava uma perturbação muito grande na minha mente no caminho, né, vindo para cá. Começava a me dar vontade de não vir, me dava raiva. Justo na sexta, você saía de casa, começava aquele conflito dentro de você. Sim, senhor. Aquela vontade de não entrar, não queria falar com ninguém. Quando as pessoas vinham falar comigo na porta, eu tratava as pessoas mal. E aí você veio sexta-feira participando, foi importante para você? Sim, senhor, pastor. E aí eu comecei a vir nas reuniões, eu sempre passava mal, mas como eu não entendia, né, então eu ficava com medo de manifestar, ficava com medo do que ia acontecer. Mas sempre quando eu saía, eu me sentia em paz quando eu saía daqui. Conseguia dormir à noite, que devido a esse problema de ansiedade, isso me atrapalhava muito para dormir também. Chegava atrasada no trabalho por conta disso. Mas vindo sexta-feira, você começou a ver uma diferença. Já começou a dormir bem, já não chegava atrasado no trabalho? Sim, senhor, pastor. E com o tempo, os vícios foi saindo, foi uma coisa natural. Eu não precisei forçar aquilo, né? Naturalmente, eu não fui mais tendo vontade de usar nenhum tipo de droga, nem beber, nem fumar. Foi uma coisa natural. Além da sexta-feira, tem gente aqui vindo hoje por primeira vez. Eu imagino que na própria participando das reuniões, você entendeu que tinha que unir a sexta-feira com outro dia. Qual outro dia que você veio na igreja? Eu comecei a vir no domingo. Da sexta comecei a vir no domingo e depois eu passei a vir na quarta. Você uniu a sexta com o domingo. Se tornou para você um só dia. Sim, senhor, pastor. E eu comecei a vir nesses 2 dias e depois eu comecei a ouvir nas reuniões que era importante participar da quarta-feira também. Eu comecei a participar. Vamos lá. Quem é a Luana hoje? Você falou antes. Como é que você está hoje? Hoje em dia eu tenho paz. Eu não preciso mais daquelas drogas, amizade, aquelas coisas que eu fazia para tentar me preencher, né? Se eu estiver sozinho, então se eu estiver em algum lugar, não sinto mais crise de ansiedade, medo, não tenho mais aquela sensação de morte. Hoje em dia eu durmo bem, acordo bem. E o seu relacionamento com a sua família? Como é que você está hoje em família? Tá bem? Sim, senhor. Hoje em dia tenho paz. A minha família vê e reconhece minha transformação. Eles reconhecem? Sim, senhor. Bom, Deus te abençoe. Obrigado. Muito bem, nós estamos na reunião das 19 horas, na sexta-feira, e toda sexta-feira nós estaremos formando um corredor, um caminho de libertação. Como diz a palavra de Deus no livro de Isaías, você vai acompanhar esse versículo comigo, Isaías 35:8, ali haverá um caminho, e esse caminho se chamará o caminho santo, e o imundo não passará por ele. Bem, diante dessa promessa, eu quero convidar você, católico, evangélico, espírita, você afastado da Igreja Universal, tenha você uma religião ou não, a sua vida está trancada, caminhos trancados, você se sente espiritualmente falando amarrado de mãos e pés, a sua vida não avança, você dá um passo, 2 passos para frente, e 10 passos para trás, e você precisa de ajuda, está? Você se sente invejado, quer a nossa ajuda? Nessa próxima sexta-feira, venha passar pelo corredor, o caminho preparado, o caminho santo, onde nós vamos
determinar a sua libertação. Aqui no Templo Maior, nós deixamos para você agora o endereço que está à sua disposição. Nós temos reuniões o dia todo, 6 horas da manhã, 7 da manhã, às 10 horas da manhã. Você pode estar também ao meio-dia, às 15 horas. Você pode participar às 17 horas, principalmente às 19 horas, aqui no nosso Templo Maior. Você é o nosso convidado. Até lá. Nessa sexta-feira, então, passando pelo corredor de libertação. Daqui a pouco nós vamos fazer a oração. Antes, eu quero lembrar a todos que nesse domingo aqui no Templo Maior, vou pedir até para a produção mudar aqui para mim e colocar aquela imagem. Olha o que vamos ter nesse domingo. O grande domingo da Santa Ceia, onde nós vamos comer do pão que representará quando consagrarmos o corpo do Senhor Jesus e o suco de uva no cálice, que representará o sangue dele. Na verdade, a Santa Ceia, nós podemos assim dizer, o momento de maior intimidade entre o Pai, que é Deus, e seus filhos. Então, se você me assiste e diz assim, olha, pastor Wilton, eu me considero filho de Deus, ou eu quero retornar a ter essa comunhão com Ele, essa aliança com Ele, talvez você seja uma pessoa que se afastou. Esse domingo é um momento propício, uma data propícia para que você possa voltar à presença de Deus. Claro, a Santa Ceia, o momento da palavra e da busca do Espírito Santo, é o momento ápice ali da reunião, mas nós temos dado esse nome para a reunião, concentração, quer dizer, a multidão de fé e milagres, porque a palavra de Deus, a busca ao Espírito Santo renova a nossa fé, mas nós também determinamos milagres, até porque eu pergunto para você, você crê em Deus? A partir do momento que você me diz assim, olha, eu creio em Deus, você não pode duvidar de milagres. Porque o Deus que nós cremos, o Deus da Bíblia, é um Deus que no passado realizou milagres e é o mesmo Deus de hoje. E eu vou provar para você através de testemunhos. Nós vamos acompanhar agora testemunhos de pessoas que no início da reunião nós começamos consagrando a água. É sempre importante lembrar, eu não sei antes de colocar o testemunho, se a produção tiver aquelas imagens da unção, nós vamos estar novamente, eu tenho ficado juntamente com a minha esposa, diante do altar, a partir das 8h50 da manhã. De 8h50 às 9h30 da manhã, nós vamos ungir a fotografia, a peça de roupa de seus familiares, você que tem estado conosco, ou você que não pôde estar por algum motivo, viagens, como eu disse, se afastou e deseja retornar, traga, por favor, você está com um filho problemático, alguma situação, você vê a fila formada ali cedo, antes das 9h, as pessoas, quando eu cheguei para ungir, já tinha uma multidão ali esperando para receber essa unção. E nós vamos fazer a unção e começar determinando a consagração da água e que milagres aconteçam. Acompanhe testemunhos. Eu sou Enivaldo, né? Eu sinto umas dores aqui, né? Já mais ou menos mais de uns 4 meses, mais ou menos. Aí agora fui curado. Não? Saiu a dor? Saiu a dor. Não volta mais. E há 15 dias atrás, eu venho na oração, né? Eu estava com um caroço já bem visível, que eu sentia. Aí eu venho aqui na frente, o pastor Oral orou e determinou que eu estava curada. Amém. O caroço desapareceu. Graças a Deus. Sumiu. Já estava bem grande e já estava doendo. E agora que eu vou na médica, né, para fazer, mas não tem mais nada. Faz o exame, a senhora traz aqui para comprovar o que Deus já fez. Sim, amém? Senhor. Amém. Curada do caroço. Eu estava com problema de artrose no meio, dois lados do braço, eu não podia nem fazer assim. O senhor não conseguia colocar a mão na cabeça? Para lavar minha cabeça era a coisa mais ruim. Para lavar a cabeça, você tinha que abaixar? Não conseguia botar a mão na cabeça. Me pega ônibus também, quando o ônibus fazia assim, que eu estava seguro, mas arrancando meu braço. Então levanta bem alto assim. Olha aí, pessoal, não podia nem lavar a cabeça, levantou. Amém, gente? Mais um domingo pela manhã, estamos aqui na reunião das 9h30 da manhã para realizar o clamor em prol de todas as famílias do estado do Amazonas. Estamos unindo aqui a nossa fé. Eu tenho dito, o maior clamor pelas famílias do estado acontece aqui no nosso Templo Maior. E eu quero me dirigir a você, pai, que está sofrendo, você, mãe, que tem chorado diante de uma situação que você tem passado, filhos perdidos nas drogas, no vício. Talvez você seja uma mãe que se sente frustrada diante
de uma doença que está no corpo do seu filho, e você pode unir a fé conosco todos os domingos, clamar pelo seu relacionamento, pelo seu casamento, esposas que clamam pelo marido, marido pela esposa, né? Os pais pelos seus filhos. E um detalhe, eu não clamo sozinho, estou aqui com a Camila, minha esposa, mas você pode ver na imagem, todos os domingos, a equipe de fé, a equipe de pastores e esposas aqui do Templo Maior se unem comigo em oração. O meu clamor unido a você já é forte, mas aqui no Templo Maior nós temos aqui uma grande equipe de homens e mulheres de Deus, pastores, esposas de pastores, servos de Deus, que todos os domingos nós nos unimos em prol da sua casa, da sua família. Se tem sido difícil para você sozinho, sozinha, você pode contar conosco. Se você não tem tido forças, não tem tido fé, nós emprestamos, eu juntamente com essa multidão, nós vamos emprestar a nossa fé para você, mostrando para você que é possível proteger a sua casa, mudar a sua família. Se você deseja, nesse próximo domingo, chegue cedo a partir das 8h50 da manhã, eu estarei juntamente com a Camila, minha esposa, ungindo a fotografia, a peça de roupa dos seus familiares, ungindo você. A reunião nós iniciamos às 9h30 da manhã e um detalhe, neste próximo domingo, com a Santa Ceia, nós estaremos participando da Santa Ceia. Você é o nosso convidado. Santa Ceia, momento de intimidade e comunhão com Deus. Avenida Constantino Neri, 1515, aqui no bairro São Geraldo. Estacionamento gratuito para todos. E temos a EBI, a Escola Bíblica Infantil, um espaço também dedicado aos seus filhos, que você não paga nada, tá bom? Deus te abençoe. É momento de oração. Prepare o seu copo com água. Vamos unir a fé e juntos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós nos unimos porque sabemos que há pessoas nesse momento esperando por esse momento de oração. Visite a todos, sejam católicos, evangélicos, de outras denominações, da Universal, não importa. Eu sei que o Senhor está olhando agora para o sofrido, aflito, desesperado, aqueles que estão no leito de dor de um hospital, numa clínica de recuperação, dentro de um presídio. Esse pai, essa mãe que ora comigo porque precisa de um milagre, de uma resposta na família, a libertação dos filhos, a cura do doente. Ó Deus, eu poderia aqui mencionar tantos problemas, mas eu sei que o Senhor é superior a tudo. E aonde chega a minha oração, a nossa oração, chega a tua luz, o teu poder para tirar essa dor, essa aflição, essa vontade de morrer, esse desejo de suicídio, essa tristeza, esse mal que ela tem carregado, seja arrancado agora em nome do Senhor Jesus. E que essa água que ela tem em mãos seja um santo remédio para que recebamos vida. Visite os que ligaram, os que mandaram suas mensagens também. É o que pedimos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém. Beba da sua água, receba vida. Graças a Deus. O poder de Deus chega até você. A decisão está nas suas mãos. Você pode estar com a gente nessa quarta, né? Você pode estar na sexta-feira, passando pelo caminho de libertação, e domingo, onde vamos clamar pelas famílias, vamos ter a Santa Ceia do Senhor, e você pode participar aqui na Avenida Constantino Neri, 1515, no São Geraldo. Pode colocar o pastor Lucas comigo, o pastor Lucas e o endereço dele também. Você pode buscar o pastor Lucas, está aí o endereço, né, pastor Lucas? Isso, no centro, por favor. Avenida Getúlio Vargas, 920, está aí as imagens da nossa igreja. É quase no finalzinho da Getúlio Vargas, tanto nessa sexta-feira quanto nesse domingo. Lembrando que domingo, a faixa que é sentido centro é bloqueada, mas a faixa no sentido bairro está liberada. Essa pessoa vai ter acesso à nossa igreja e participar conosco também desse domingo especial, dessa Santa Ceia, nesse domingo às 8 horas da manhã, em horário principal, e também às 18, pastor Wilton. Obrigado, tá? Você pode buscar uma igreja universal próxima a você. Deus abençoe você e a sua família. Até lá.